Olá galerinha, vamos nós aí para mais uma aula aqui no canal. E nossa aula de hoje é sobre propriedade do radical. Olha só, nós vamos fazer essa aula de uma maneira que eu acho mais interessante. Vamos fazer logo dentro de exemplos, já aplicando na resolução de algumas situações. Então vem comigo, olha só. Primeira propriedade. Então nós temos aqui a raiz quinta de 32. Então aqui nós já sabemos e temos aulas aqui no canal sobre a decomposição em fatores primos, a fatoração. Primeira coisa seria fatorar esse 32. Qual é a fatoração de 32? 2 à quinta potência. Então bora escrever aqui, ó, raiz quinta de 2 à quinta potência. Ó, 32 é 2 à quinta potência. Tranquilo. Se o índice, esse cara bem aqui, ó, é chamado de índice, para quem não lembra, índice, esse carinha bem aqui, ó, é o expoente, beleza? Se o índice é igual ao expoente, a gente só cancela, sobrou o 2, que é a nossa resposta, e morreu Maria Preá, somente isso. Bora pro outro. Quem é que está bem aqui? Nós lembramos, né? Quando não tem ninguém, é o número 2. Por isso que é a raiz quadrada. Então é só cancelar, ó, da forma que nós fizemos aqui. Então isso aqui vai dar 7 e morreu Maria Preá. Bem tranquilo, essa primeira propriedade. O 8 a gente deveria também fazer a decomposição em fatores primos, né? A fatoração. Só que a gente já sabe, né? 8 é 2 ao cubo. Então nós vamos escrever quem? Raiz cúbica de 2 ao cubo, ó. Cancela, índice igual ao expoente, cancela e sobrou 2. E morreu Maria Preá. Essa é a primeira propriedade, bem tranquila, viu? Vamos para a segunda. Segunda propriedade é o seguinte, eu tenho aqui o índice 6, raiz sexta de 10 à quarta potência. Basta a gente olhar para o expoente e para o índice e encontrar um divisor comum para os dois. Nós vamos simplificar o expoente e o índice, simplesmente, ó. Então, bora fazer isso. Vou repetir aqui, ó. Qual é o divisor comum de 4 e 6? Exatamente 2. 6 dividido para 2. 10. 4 dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Agora não dá de fazer mais nada. Então bem aqui a gente fechou e morreu Maria Preá. Beleza. Próximo. Eu tenho aqui raiz 12ª de 64. Quanto é 64 de forma fatorada? É simplesmente 2 à sexta potência. Então nós vamos encontrar um divisor comum para 12 e para 6, que vai ser o próprio 6 o maior. Então posso dividir isso aqui por 6, ó. Então 12 dividido para 6 é 2, então vai ficar raiz quadrada. 6 dividido para 6 é 1, então vai ficar simplesmente raiz quadrada de 2. Fechou aqui. Morreu Maria Preá. Beleza. O último aqui, ó, já dá de olhar que eu tenho um divisor comum para 8 e 4. Então vai ficar 8 dividido para 4, 2 à quarta dividido para 4. 8 dividido para 4 é 2, vai ficar raiz quadrada. 4 dividido para 4 é 2, é 1. Então vai ficar somente raiz quadrada. Fechou e morreu Maria Preá. Vamos para a terceira propriedade. Olha só. Eu tenho raiz cúbica de raiz quadrada de 64. A gente pode pensar o que aqui, professor? Podemos pensar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 64, a gente sabe que é 8. Então, essa daqui de dentro eu vou calcular, né? Vai sobrar de fora. Raiz cúbica de 8. Beleza. O 8, a gente sabe que é 2 ao cubo. Então, fica expoente 3, índice 3. Posso cancelar. Fica 2 e morreu Maria Preá. Beleza. Em outras palavras, a gente poderia fazer o seguinte, ó.
pegar esse 3 e multiplicar com esse 2 aqui, que daria 6. 3 vezes 2, 6. 64, a gente fazendo a fatoração, é 2 à sexta, que nós vimos bem aqui, ó. 2 à sexta. Beleza. Então, 2 à sexta, índice 6, cancelava, daria 2 também, beleza? Então, a gente pode multiplicar os índices quando vier dessa forma, ok? Então, bora fazer isso aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, vai ficar como? Repete apenas um radical e faz a multiplicação, ó. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é quanto? 6. Aí nós vamos botar aqui no próximo o índice 6 e o 2 e morreu Maria Preá. Não dá de fazer mais nada, é só isso. Próximo. Eu tenho aqui 2, aqui 2, ó. 2 vezes 2. Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 2. O 10. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar a raiz quarta de 10. Então, olha só. Essa aqui é as 3 primeiras propriedades de um total de 5 propriedades. Então, nós vamos ver as últimas 2 propriedades para a gente fechar essa aula. Ok? Então, vamos para a próxima. Ok, quarta propriedade agora. Vamos lá. A quarta propriedade, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de 4 vezes 5. Aqui é uma multiplicação de radicandos. Esses caras que estão aqui dentro do radical. Beleza. Então, a gente pode transformar simplesmente isso aqui, ó, em uma multiplicação de radicais, ó, que é a quarta propriedade, ó. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 2, 10 e morreu Maria Preá. Somente isso. Beleza? Tem uma multiplicação de radicandos, transforma em uma multiplicação de radicais. Calcula a raiz e multiplica e morreu Maria Preá. Aqui do mesmo jeito, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 3 não dá de calcular, não vai dar uma resposta exata. Raiz quadrada de 11 do mesmo jeito, então fica bem aqui mesmo. Morreu Maria Preá bem aqui mesmo, viu? Pode deixar assim, de boa. Raiz cúbica de 2 vezes 10. 2 vezes 5, quer dizer. Então, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 e morreu Maria Preá também. Não dá da gente calcular, não vai dar uma resposta exata, então deixa por aí mesmo. E a quinta propriedade e última, a gente tem aqui raiz quadrada de 25 nonos, ou seja, uma divisão de radicandos. E nós vamos transformar em uma divisão de radicais. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9. Essa é a quinta propriedade, bem tranquila, ó. Então, quanto é a raiz quadrada de 25? 5. 5 vezes 5, 25. E a raiz quadrada de 9 é 3 e morreu Maria Preá. Bem tranquilo também. Aqui do mesmo jeito, ó, eu tenho uma aqui raiz quadrada de 3 sétimo. Ou seja, uma divisão aqui dentro, ó, de radicandos. Vou transformar em uma divisão de radicais. Como não dá de calcular, fechou aqui, morreu Maria Preá. O último, e não menos importante, vamos transformar aqui, ó, raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 8. O 27, a gente sabe que é 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, beleza. Bora escrever isso aqui, ó. Então, aqui vai dar 3, raiz cúbica de 3 ao cubo. E a raiz cúbica de 8, eu posso fatorar o 8, vai ficar 2 ao cubo, ó. Então, a gente cai naquela primeira propriedade. Expoente igual índice, só cancelar, ó. Cancelou, cancelou. Aqui dá 3, cancelou, cancelou. E aqui dá 2. Então, morreu Maria Preá. Então, nossa aula sobre a propriedade do radical chegou ao final. Muito obrigado se você ficou até o final do vídeo. Se gostou, se inscreva. Se ainda não é inscrito, deixa aquele like e compartilhe com os amigos. E até o nosso próximo vídeo. Yes!